Começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Vão ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai ser fenomenal. Hoje nós vamos debater um pouco sobre desigrejados. Quem são? E olha, no Brasil tem crescido muito isso, né? E em 2000, segundo o IBGE, eles eram 1,7 milhões de pessoas no Brasil. Em 2010, 10 anos depois, multiplicaram por 10. São quase 10 milhões de pessoas que professam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando eu falo desigrejados, eu não estou falando de pessoas desviadas, estou falando de crentes que creem em Deus e em Jesus, mas não creem em igreja organizada. Por quê? O que causou isso neles? E claro que quando nós temos 10 milhões disso no Brasil, nós começamos a ter pessoas que também crescem nessa estrutura, ou seja, se convertem ao Evangelho na estrutura desigrejada. Como lidar com situações assim? Será que os desigrejados devem ser também uma missão das igrejas organizadas? Já que a gente faz missão e a gente alcança pessoas para a igreja, será que a gente tem que pensar duas vezes em alcançar pessoas desigrejadas para mudar a ideia delas do que é uma igreja organizada? Vai ser um debate muito bom para falar um pouco sobre isso. Recebo ele que é pastor da Igreja Batista Memorial em Costa Barros, também é mestre em teologia e escritor pastor Douglas Xavier. Pastor Douglas, bem-vindo ao Antenados. Eu agradeço pelo convite e eu espero que no decorrer deste momento aqui a gente consiga falar bastante desse tema que é muito interessante e com certeza vamos falar para muitos que são desigrejados. Que estão assistindo, tem muito isso. Eu vou falar um pouco. Gosto de assistir Antenados na Geral, eles. Também recebo ele que é pastor no Ministério Crescendo na Unção, Mário Alberto Vieira. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui de novo. E esse tema que de fato tem sido uma realidade hoje, a gente vai tentar de alguma forma dirimir toda e qualquer dúvida aí. Eu tenho certeza que vai ser benção. Você sabe que também uma das grandes barreiras, saber, de um desigrejado é a figura do pastor, de um único homem infalível, ou um ungido que fala, que todo mundo tem que entender. Em várias pesquisas isso é apontado, além da estrutura tudo, mas fala muito da estrutura de hierarquia, de liderança, ou seja, a imagem de pastor, que não sei o quê. Nós vamos falar um pouco sobre isso também, porque essa crescente resistência contra a figura do pastor. Também recebo ele que é pastor da Terceira Igreja Batista de Realengo, pastor Adilson Batista. Pastor, bem-vindo ao Antenados. É um prazer, André, estar aqui novamente. Realmente esse tema é bastante sugestivo e eu tenho certeza que junto com os demais colegas nós vamos ser muito felizes, né? E esperamos ser usados por Deus mais uma vez no sentido de esclarecer, né, algumas verdades em torno desse tema tão importante. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor Adeilson Cires. Pastor, bem-vindo ao Antenados mais uma vez. A todos quantos aqui vão participar e, de fato, a gente espera poder somar de forma muito grande aí com essa informação, né? Aos telespectadores aí, a todos os participantes desse programa. Deixa eu já começar com o senhor, pessoal. Olha, enquanto nós estivemos aqui no debate, você pode participar conosco, os contatos vão aparecer na sua tela. Como é que você vê? Quando a gente fala, claro que quando falamos hoje de desigrejados, querendo ou não, ainda é um termo muito novo. As pessoas não sabem, mas o que é isso? É desviado? É cara que sai da igreja, brigado ou não? Não necessariamente saem brigados, rebeldes ou nada. Eles param de crer. Como eu falei, creem em Deus, creem em Jesus, são crentes, fervorosos, lêem a Bíblia, mas não creem na estrutura institucional da igreja. Qual é a sua leitura sobre esse crescente segmento que nós temos dentro da igreja evangélica no Brasil? Bom, na verdade, Cristo, ele veio para trazer a presença dele a todo ser humano, através do Espírito Santo. O templo, a casa, chamada casa de oração, lugar de adoração, lugar de louvor, lugar de culto, porque culto se resume em dois aspectos extraordinários, que um está no hebraico, o outro está no grego. Culto é shahar, no hebraico, significa adorar. Adorar é prostrar-se diante de uma divindade e prestar reverência e homenagem. E culto no grego é latreia, que significa servir. A igreja, o templo, a casa, a construção montada em si é o lugar onde Deus se manifesta através da sua presença a todos quantos vão estar lá, vão para lá. Então, como é que eu vejo essa questão da necessidade de estar na igreja, de ir à igreja, de ir ao templo, né? Melhor dizendo, de ir ao templo. Igreja somos nós. Nós somos a real habitação de Deus. Nós somos a real morada de Deus e Deus disse isso na construção
do templo de Salomão. Ele disse que ele, na verdade, não habitaria em templos feitos por mãos humanas, mas sim, né, em vidas, pessoas. A presença de Deus está dentro de nós. Agora, a igreja, ela não pode ser vista como um lugar onde eu vou receber a presença de Deus. Eu vou à igreja e levo a presença de Deus para que lá, através do meu culto, através do culto, melhor dizendo, que eu oferecer, ele, a presença, se manifeste, trazendo benesses, trazendo dádivas, milagres sobre as nossas vidas através da manifestação. Então, como é que eu vejo igreja? Eu vejo igreja como lugar onde a gente vai, de forma mais ampla, cultuar a Deus, servir e adorar a Deus. E eu vejo igreja como lugar de comunhão, o lugar de desfrutar de unidade, participar do corpo de Cristo, que é a ceia, o pão, o cálice. Então, a igreja, de fato, é um lugar indispensável. Ou melhor, o templo é um lugar indispensável para se estar, porque é bom ter comunhão, é bom adorar junto, é bom cultuar junto. Então, eu vejo. E eu acho que quando a gente fala de desigrejados, talvez até concordem com tudo isso que é dito. Mas quando também a gente fala de templo físico, nós estamos falando de CNPJ, nós estamos falando de administração, estamos falando de hall de membros, de uma eclesiologia, de uma, né, de pastores e de membresia. Até às vezes o próprio partir do pão, o dia que é, a liturgia. Talvez essas estruturas, quando se fazem pesquisas com pessoas que se dizem desigrejadas, que não acreditam na estrutura organizacional ou institucional da igreja, eles apontam a isso e dizem assim, Jesus não veio criar isso. Jesus não veio criar placa com coisa para a gente dar dízimo esse dia, para construir uma parede, para ter hall de membros e ter administração, ter CNPJ. Como você dá uma tréplica, talvez, a um tipo de pergunta dessa, quando nós entendemos que, tudo bem, você pode ir na sua casa, mas nós gostamos também de adorar em um local, vamos dizer assim, organizado. CNPJ, porque precisa ter no Brasil. Você faz a arrecadação de oferta, senão o negócio fica ilegal. Mas o que falar para uma pessoa que tem esse argumento? Bom, na realidade, o que a gente precisa entender, quando a gente vai falar de igreja, a igreja é o corpo místico de Cristo na Terra. Mas quando a gente fala de igreja, é bom que a gente entenda que existe a igreja organização e a igreja é organismo. A organização tem CNPJ, tem uma liderança, isso aí é um fato, não pode mudar, precisa ter, tem que ter, não tem jeito. Até porque, como você bem disse, nós precisamos prestar declaração, nós temos que dar satisfação, imposto de renda, enfim, para isso existe a organização. Agora, enquanto organismo, existem pessoas que, infelizmente, ela tem uma igreja, mas ela não é igreja. Isso também é bom observar. Do que adianta ter uma igreja e não ser a igreja? Porque, na realidade, como bem disse... O organismo serve a organização, ao invés da organização servir o organismo. Isso aí, é nesse sentido. Então, a gente precisa ter esse critério também, esse cuidado, porque não adianta, eu tenho uma igreja, eu sou membro de uma igreja, mas eu sou igreja. Eu cultuo, eu faço o que bem disse o meu amigo pastor Delcio Cires agora, ele foi feliz na colocação dele no que concerne a adoração, buscar a presença de Deus. A gente precisa ser isso. Quando a gente vai olhar, por exemplo, a igreja primitiva, a gente vai ver, claro, que lá não tinha rótulo denominacional. Isso é um fato. A igreja estava começando. Mas a gente vai ver, por exemplo, as cartas do apóstolo Paulo, ele sempre saudai a igreja que está na casa de fulano, de ciclano. As igrejas se reuniam assim. Era o início. Mas a gente vai percebendo que a sociedade ela está em evolução constante. E com a evolução da sociedade, a igreja também, de alguma forma, evoluiu nesse sentido, enquanto instituição. Pastor, e como é que vocês leem, quando eu falo uma pessoa desigrejada, e nós acabamos de fazer uma diferenciação muito grande entre organização e organismo. E por muitas vezes, pelo que eu consigo ler em pesquisas, as pessoas que se colocam como desigrejadas, elas tiveram algum tipo de decepção, não com o organismo, mas com a organização, com o CNPJ, com o hall de membros, com a Assembleia, como deve ter, mas não necessariamente com o organismo. Parece que a organização, ela está atrapalhando o organismo. A igreja organizada está atrapalhando a igreja mística, ou não. O que eu acho contrário, eu acho que hoje é necessário ter as duas, mas como é que você faz essa leitura? A questão toda é o seguinte, quando a gente já está pastoreando igreja, eu completei agora, dia 26, 22 anos que estou pastoreando na mesma igreja. Então é possível que você não tenha percebido, notado algumas coisas. Uma coisa que, um desejo do ser humano é o desejo da independência. E às vezes esse desejo que bate à porta de quase todos os corações,
As pessoas querem experimentar a independência, ou seja, eu quero viver independente das regras daquela organização. Eu quero viver independente do que dizem que eu posso ou não posso fazer. Só que a independência, ela custa caro, muitas vezes. E eu assisti uma mensagem, foi muito rápido, do pastor André Valadão. Ele estava falando sobre independência. E ele fez até uma abordagem muito legal com relação ao filho pródigo. Que ele estava na casa do pai, mas ele teve um desejo de viver de forma independente. Ele queria viver fora da casa do pai. E ele foi para fora da casa do pai. Foi com todas as riquezas e com todos, até com o sim do pai. Você quer ir? Vai. Só que fora da casa do pai, ele percebeu que ele enfrentou algumas dificuldades e enfrentou sozinho. Qual a necessidade que eu vejo? É o seguinte, muitas pessoas, elas não querem estar dentro da organização, né? Eu não vou nem entrar na diferenciação da questão de igreja e templo. Perfeito. Que eu acho que a questão aqui é desigrejar, todo mundo sabe. Aí está querendo dizer exatamente fora desse tempo, desse contexto. Muitas pessoas que não quiseram, não querem e saíram até, às vezes nem querem entrar, exatamente por essa razão. Porque eu vou ser pastoreado por um camarada que sabe menos do que eu. Passa isso na cabeça das pessoas. Eu vou ter que estar em comunhão com algumas pessoas cujo meu relacionamento não bate. Eu sou colérico sanguíneo. Aquele cara fala, mas eu quero melancólico, chora à toa. Aí quer dizer, e tem um detalhe importante que você pastoreando a igreja, você vai perceber, existe igreja de centro, existe igreja de comunidade, existe igreja de comunidade fechada. Por exemplo, tem um montão de pessoas que querem servir Jesus e a igreja que ele quer frequentar é tão longe dali, ele tem dificuldade de ir, questões econômicas e distância. A igreja que é tão perto da casa dele, os membros daquela igreja são pessoas que têm amizade com os meus filhos. Ou seja, a questão de relacionamento me impede de frequentar ali. Então, por exemplo, eu tive próximo da nossa igreja uma família que não quis frequentar lá. Eles, a princípio, não tinham nenhum problema comigo. Mas eles tinham uma dificuldade incrível de frequentar a mesma igreja que os seus parentes frequentavam. E eu falei assim, por que você não frequenta a igreja? Ele falou assim, olha, porque eu já sei ler Bíblia, já aprendi a ler Bíblia, eu já aprendi a orar, eu sei o que eu tenho que fazer. E tem um outro aspecto, que muitas pessoas não frequentam a igreja, e você já falou logo no começo da pesquisa, nós temos hoje aproximadamente mais de 9 milhões, quase 10 milhões de pessoas que são desigrejadas e que fazem parte da estatística, que quando pergunta quantos evangélicos nós temos no Rio de Janeiro, ou no Brasil, essas pessoas que não entregam dízimo, muitas vezes, eu não estou dizendo que todas elas não fazem, mas não entregam dízimo, eles não têm nenhuma obrigação de chegar às 9 horas da manhã no culto, domingo de manhã, eles não têm nenhum relatório a prestar, a verdade é essa. Então, essas pessoas, na declaração, eles se dizem o quê? Evangélicos, e fazem parte da estatística, mas eles não contribuem, na verdade, grande parte não contribui para o crescimento da igreja organizada. Mas aí, vamos para um rápido break, depois a gente volta. São ou não são evangélicos? O pastor Douglas foi muito categórico e colocou, André, eu acho que as pessoas que se dizem evangélicas, o erro está em cima delas, porque elas veem coisas e é delas que não querem ter compromisso com a igreja, com o dia, com a oferta. Pessoas que não querem entregar dízimo, que não querem chegar às 9 horas da manhã, ir no culto, no dia, naquela liturgia, mas querem servir a Deus, querem ler a Bíblia, se reúnem às vezes em casa. São ou não são evangélicas? Tem erros também da igreja organizada, que algumas pessoas até falam aqui. A igreja organizada atrapalha o evangelho, ela engessa, ela machuca, ela institucionaliza. Existem erros também do lado da igreja organizada que contribuem com isso. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Deus poderoso, o Deus que